Imagine um homem correndo na poeira do deserto, com a respiração acelerada e os olhos cheios de ambição. Ele não olha para trás. Seu coração bate forte, não por medo, mas por excitação. Ele está prestes a mudar sua sorte. Este homem é Geazi, o servo do profeta Eliseu. E sua história é uma das mais impactantes advertências da Bíblia sobre os perigos da cobiça. Mas como Geazi chegou a este momento? Como um homem tão próximo ao grande profeta Eliseu poderia cometer um erro tão fatal? Para entender isso, precisamos voltar um pouco no tempo e conhecer o contexto desta história. Eliseu era o sucessor do profeta Elias, um homem escolhido por Deus para realizar grandes sinais e maravilhas. Seu ministério foi marcado por milagres extraordinários, como a multiplicação do azeite da viúva, a ressurreição do filho da sunamita e a purificação das águas de Jericó. Mas talvez um de seus milagres mais conhecidos seja a cura de Naamã, comandante do exército da Síria. E é nesse episódio que encontramos Geazi desempenhando um papel crucial. Naamã era um homem poderoso, respeitado pelo rei da Síria, mas carregava um fardo terrível: a lepra. Numa última esperança de cura, ele buscou Eliseu, seguindo as instruções de uma jovem escrava israelita que servia em sua casa. Mas ao chegar à casa do profeta, foi recebido não por Eliseu, mas por um mensageiro com uma instrução simples: banhar-se 7 vezes no Rio Jordão. Naamã se sentiu ofendido. Como poderia um comandante tão importante ser tratado dessa forma? Ele esperava que o profeta saísse, impusesse as mãos sobre ele e realizasse algo grandioso. Sua raiva quase o impediu de receber o milagre. Mas seus servos o aconselharam a obedecer. E Naamã, finalmente, mergulhou no Jordão 7 vezes. Quando emergiu, sua pele estava restaurada, como a de uma criança. Tomado por gratidão, Naamã voltou até Eliseu e ofereceu um grande presente em ouro, prata e vestes finas. Mas o profeta recusou. Para Eliseu, a glória daquele milagre pertencia exclusivamente a Deus. Ele não aceitaria nenhuma recompensa por algo que não era obra sua. Naamã insistiu, mas Eliseu permaneceu firme. O comandante então partiu, curado e transformado. Foi nesse momento que Geazi tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Enquanto Naamã se afastava com sua comitiva, o servo de Eliseu ficou inquieto. Como o profeta poderia deixar um homem tão rico partir sem aceitar nada em troca? Era uma fortuna. Geazi pensava: meu senhor foi muito generoso em não aceitar o que Naamã ofereceu, mas eu não cometerei esse erro. Com essa resolução, Geazi saiu em disparada perseguindo Naamã. Quando o comandante viu o servo do profeta correndo atrás dele, parou imediatamente e desceu de sua carruagem, mostrando respeito. Há algum problema? Perguntou Naamã. Geazi, com uma expressão convincente, mentiu. Meu senhor me enviou para dizer que 2 jovens profetas acabaram de chegar e precisam de uma pequena ajuda. Por favor, dê-lhes um talento de prata e 2 mudas de roupas finas. Naamã, ainda tomado pela gratidão, não hesitou. Leve 2 talentos de prata, disse ele, enviando servos para carregar o peso das riquezas até um local seguro para Geazi. O servo de Eliseu conseguiu o que queria. Ele havia enriquecido com um plano ardiloso, acreditando que ninguém jamais descobriria sua farsa. Mas Geazi se esquecia de algo essencial: Deus vê tudo. Ao voltar para casa, Geazi escondeu os bens e entrou tranquilamente na presença de Eliseu, como se nada tivesse acontecido. Mas o profeta já sabia de tudo. Olhando fixamente para seu servo, Eliseu fez uma pergunta que gelou a espinha de Geazi. Onde estiveste, Geazi? Por um instante, o coração de Geazi acelerou. Mas ele manteve a farsa e respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Então Eliseu, com a autoridade de um homem de Deus, pronunciou uma das sentenças mais duras da Bíblia. Por acaso o meu espírito não foi contigo quando aquele homem desceu de sua carruagem para te encontrar?
Não era tempo de receber prata, nem roupas, nem olivais, nem vinhas, nem ovelhas, nem bois, nem servos, nem servas. Agora, pois, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. A lepra de Naamã, a mesma doença que havia sido removida por Deus, agora recairia sobre Geazi. E naquele momento, o servo de Eliseu se tornou leproso, sua pele tornando-se branca como a neve. Geazi pagou um preço altíssimo por sua ganância. Ele trocou a proximidade com um dos maiores profetas da história por prata e vestes finas. E essa decisão o condenou para sempre. Mas o que podemos aprender com essa história? O que a tragédia de Geazi nos ensina sobre as escolhas que fazemos diariamente? Existe esperança para aqueles que caem no erro da cobiça? Geazi poderia ter sido um grande homem de Deus. Ele estava ao lado de um dos profetas mais poderosos de toda a história, testemunhando milagres extraordinários e aprendendo diretamente com Eliseu. Mas, ao invés de valorizar essa oportunidade, ele escolheu algo passageiro, a riqueza terrena. A decisão de Geazi não foi apenas um deslize momentâneo. Ela revelou algo mais profundo, um coração corrompido pela cobiça. Ele não apenas quis enriquecer, mas também enganou Naamã e mentiu para Eliseu. E isso levanta uma questão importante. Até que ponto um desejo pode nos cegar e nos afastar daquilo que realmente importa? A Bíblia nos ensina que a cobiça é traiçoeira. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 27, está escrito: o avarento perturba a sua própria casa, mas o que odeia presentes viverá. Isso significa que quando colocamos o desejo por bens acima da integridade, estamos trazendo destruição para nós mesmos e para aqueles ao nosso redor. Geazi não percebeu isso até ser tarde demais. Ele pensou que poderia esconder seu pecado. Mas assim como aconteceu com Ananias e Safira em Atos capítulo 5, versículos 1 a 11, que mentiram sobre o valor de uma oferta e caíram mortos diante de Pedro, Geazi descobriu que Deus não se deixa enganar. A cena da sua punição é uma das mais impressionantes da Bíblia. Imagine o impacto daquele momento. Um homem que serviu ao profeta de Deus, que andou ao seu lado e presenciou o agir divino, agora estava condenado a uma vida de sofrimento. A lepra, naqueles tempos, era mais do que uma doença física. Ela representava impureza e afastamento. Os leprosos eram banidos da sociedade, forçados a viver fora das cidades e considerados impuros, tanto social quanto espiritualmente. Se Geazi tinha ambições de grandeza, agora ele estava reduzido a um pária. Toda a prata que ele recebeu de Naamã, todas as vestes luxuosas que ele escondeu, tornaram-se inúteis. Ele jamais poderia desfrutar dessas riquezas, pois a doença o separaria de todos. Sua cobiça não apenas custou sua posição ao lado de Eliseu, mas também destruiu seu futuro. Mas há algo ainda mais profundo nessa história. O que Geazi queria, no fundo, não era apenas dinheiro. Ele queria status, reconhecimento, algo que lhe desse um sentimento de poder. E essa é uma armadilha na qual muitos caem até hoje. Quantas pessoas sacrificam sua integridade por uma oportunidade de se destacar? Quantos traem sua fé em troca de algo que parece vantajoso no momento? O próprio Jesus alertou sobre isso. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Geazi tentou servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, mas no fim ficou sem ambos. Ele perdeu a comunhão com o profeta e também perdeu qualquer benefício que pudesse ter com a riqueza que adquiriu. Sua vida se tornou um testemunho vivo das consequências de uma escolha errada. No entanto, será que sua história termina aqui? Será que Geazi foi condenado para sempre? Há uma passagem curiosa que pode nos dar uma pista sobre seu destino.
Em segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículos 4 e 5, vemos que, anos depois, Geazi está conversando com o rei de Israel, contando sobre os milagres que Eliseu havia realizado. Como isso foi possível? Um leproso não deveria estar na presença do rei. Isso levanta a possibilidade de que Geazi tenha sido curado em algum momento, talvez até tenha se arrependido. Mas a Bíblia não nos dá detalhes sobre essa parte da sua história. Se Geazi realmente encontrou redenção, isso nos ensina que, apesar das consequências de nossos erros, a misericórdia de Deus sempre está disponível. Mas se ele permaneceu leproso até o fim, sua história se torna um alerta ainda mais forte. Certas escolhas deixam marcas que não podem ser apagadas. E isso nos leva a um ponto essencial. Como podemos evitar cair na mesma armadilha que Geazi? Como podemos nos proteger contra a cobiça e garantir que nosso coração permaneça fiel a Deus? A história de Geazi é um lembrete poderoso de como uma escolha errada pode ter consequências duradouras. Mas há algo ainda mais profundo nessa narrativa. A cobiça não nasce do nada. Ela se desenvolve aos poucos, alimentada por pequenas concessões, justificativas e desejos não tratados. O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, faz um alerta forte sobre isso. Em primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ele escreve: "Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores." Paulo não diz que o dinheiro é o problema, mas sim o amor ao dinheiro. Esse desejo descontrolado por riqueza e poder pode levar até mesmo os mais fiéis a se afastarem de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Geazi. Antes de sua queda, ele já devia estar alimentando pensamentos errados. Talvez ele tivesse inveja da autoridade de Eliseu. Talvez se sentisse injustiçado por viver uma vida simples ao lado do profeta, enquanto outros tinham ouro e riquezas. Quando surgiu a oportunidade, ele já estava preparado para agir. A mentira que contou a Naamã não foi algo repentino. Ela foi a consequência de um coração que já vinha sendo corrompido há tempos. Esse é um alerta para todos nós. Nenhum pecado acontece de repente. Ele começa pequeno, como um pensamento passageiro que não é rejeitado, uma tentação que não é combatida. Tiago, em sua carta, capítulo 1, versículos 14 e 15, descreve esse processo com clareza. Cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Foi exatamente esse caminho que Geazi trilhou. Ele foi seduzido pela sua própria cobiça, deu lugar ao pecado e, no fim, isso resultou em sua destruição. E nós? Será que estamos atentos às pequenas concessões que fazemos em nossa vida espiritual? Será que, em algum momento, estamos justificando atitudes erradas porque parecem inofensivas? A história de Geazi também nos ensina algo fundamental sobre o conceito de integridade. Eliseu não aceitou as riquezas de Naamã porque sabia que o milagre que Deus realizou não poderia ser comprado. Era um presente divino, um sinal da graça de Deus. Aceitar pagamento por isso seria desviar a glória do Senhor. Mas Geazi não enxergava dessa forma. Ele via a oportunidade de ganho. Ele queria tomar para si algo que não lhe pertencia. E esse é o ponto crucial. Geazi não apenas enganou Naamã, mas tentou se apropriar de algo que era de Deus. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8, há uma pergunta intrigante. Roubará o homem a Deus? Geazi, de certa forma, tentou fazer exatamente isso. Ele tomou aquilo que o profeta já havia declarado, que pertencia ao Senhor. Ele tentou mudar a decisão de Eliseu para benefício próprio, sem perceber que estava, na verdade, desafiando a vontade de Deus. A consequência foi imediata. Sua doença não foi apenas um castigo físico.
A lepra simbolizava sua separação de Deus e da comunidade dos fiéis. Ele perdeu tudo: sua posição, sua dignidade e sua saúde. E quantas vezes vemos histórias parecidas acontecendo ao nosso redor? Quantas pessoas começam bem na fé, servindo a Deus, mas se perdem quando surge a oportunidade de um lucro fácil? Quantos ministérios já foram destruídos porque alguém, como Geazi, decidiu que poderia pegar um atalho para o sucesso? É por isso que essa história continua tão relevante hoje. Ela nos ensina sobre as consequências da cobiça, mas também nos alerta sobre algo ainda mais sério: a necessidade de mantermos nossos corações puros diante de Deus. Jesus nos deu um caminho para isso. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele disse: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Geazi fez exatamente o oposto. Ele buscou primeiro as riquezas e, no final, perdeu tudo. Mas e nós? Estamos buscando a Deus acima de tudo, confiando que Ele proverá o necessário? Ou estamos, de alguma forma, tentando manipular as bênçãos do Senhor para benefício próprio? Vamos refletir sobre isso. Nos próximos momentos, vamos entender como podemos aplicar essas lições de forma prática em nossa caminhada espiritual, para que não caiamos nos mesmos erros de Geazi. A história de Geazi não é apenas sobre cobiça e suas consequências, mas também sobre a grande questão da fidelidade a Deus. Ao longo das Escrituras, vemos um contraste entre aqueles que permaneceram fiéis e aqueles que, como Geazi, escolheram um caminho de desvio. Um dos maiores exemplos de fidelidade está na vida de José, filho de Jacó. Em Gênesis capítulo 39, vemos que ele também teve uma oportunidade de agir de forma errada e obter vantagens para si. A esposa de Potifar lhe ofereceu não apenas um momento de prazer, mas também uma possível posição de influência. No entanto, José rejeitou a proposta, mesmo sabendo que isso lhe custaria caro. Ele foi preso injustamente, mas no tempo de Deus, foi exaltado ao posto de governador do Egito. A diferença entre José e Geazi está justamente na forma como encararam as oportunidades. José olhou para o futuro e confiou que Deus era suficiente para sustentá-lo. Já Geazi olhou apenas para o momento presente e agiu como se ele mesmo tivesse que garantir sua prosperidade. Isso nos ensina algo essencial. A verdadeira bênção não está em riquezas passageiras, mas na presença e no favor de Deus. Em Provérbios capítulo 10, versículo 22, está escrito: "A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores com ela." Geazi queria enriquecer com algo que Deus não havia dado. E a consequência foi que, em vez de bênção, ele recebeu maldição. Mas há um detalhe interessante nessa história que ainda precisa ser explorado. Quando Geazi mentiu para Eliseu, ele provavelmente pensou que estava enganando apenas um homem. Ele não imaginava que Deus já havia revelado tudo ao profeta. Isso nos lembra da história de Acã, que está em Josué capítulo 7. Acã pegou para si objetos proibidos após a conquista de Jericó, escondendo-os em sua tenda. Ele pensou que ninguém jamais descobriria. Mas Deus revelou o pecado, e Acã acabou sendo julgado por toda a nação de Israel. Essas histórias nos mostram que não há nada oculto aos olhos de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13 declara: "E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas." O erro de Geazi foi acreditar que poderia esconder seu pecado, mas o pecado sempre traz consequências. E aqui surge uma questão importante. Será que podemos evitar cair nos mesmos erros de Geazi? Como podemos proteger nossos corações contra a cobiça e a busca por atalhos na vida cristã? A resposta está em viver uma vida de contentamento. O apóstolo Paulo nos ensina isso em Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12. "Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância.
Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O contentamento é o antídoto contra a cobiça. Quando confiamos que Deus proverá o necessário para a nossa vida, não precisamos buscar riquezas de maneira errada. Além disso, precisamos cultivar um coração íntegro, assim como Davi pediu no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Se queremos evitar o caminho de Gease, precisamos nos apegar a Deus com sinceridade, fugindo da tentação de buscar o que não nos pertence. A história de Gease nos deixa um alerta poderoso, mas também nos dá a oportunidade de refletir sobre o plano maior de Deus. Se olharmos com atenção, veremos que essa narrativa não trata apenas de um servo que caiu em pecado, mas de um tema recorrente na Bíblia: a escolha entre a fidelidade e a corrupção, entre confiar em Deus ou tentar se aproveitar das bênçãos divinas para benefício próprio. Vemos esse contraste ao longo das Escrituras. Eliseu representa o verdadeiro servo de Deus, que mantém sua integridade e confia na provisão do Senhor. Geazi, por outro lado, se deixa levar pelo desejo de ganhar vantagem, tentando tomar para si aquilo que não lhe pertencia. Essa mesma dualidade pode ser vista em outras passagens bíblicas. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, temos a história de Ananias e Safira. Eles decidiram mentir sobre a venda de uma propriedade, tentando enganar os apóstolos e, consequentemente, o próprio Deus. Mas assim como aconteceu com Geazi, a verdade foi revelada e a consequência de sua mentira foi a morte. Isso nos ensina que Deus leva a fidelidade muito a sério. Ele não está apenas interessado no que fazemos externamente, mas no que habita dentro do nosso coração. A verdadeira adoração a Deus envolve mais do que palavras e gestos religiosos. Envolve um coração sincero e disposto a obedecer. Por isso, Jesus nos alertou em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Geazi escolheu o tesouro errado. Ele pensou que estava garantindo seu futuro, mas na verdade estava destruindo sua própria vida. Sua história é um alerta para que também avaliemos nossas escolhas. Quantas vezes colocamos nosso foco nas coisas erradas? Quantas vezes nos preocupamos mais com bens materiais, status e reconhecimento do que com nossa comunhão com Deus? A pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é: estamos vivendo como Eliseu ou como Geazi? A diferença entre eles não foi apenas o que possuíam, mas a quem serviam de coração. Eliseu escolheu servir a Deus com integridade, confiando que ele proveria o necessário. Geazi escolheu servir a si mesmo, buscando atalhos e tentando manipular as bênçãos do Senhor. E esse mesmo padrão se aplica a nós hoje. Podemos escolher o caminho da fidelidade, confiando que Deus proverá tudo o que precisamos, ou podemos cair na tentação de buscar riquezas e vantagens de forma errada, esquecendo que tudo o que temos vem do Senhor. No fim das contas, a pergunta que fica é: estamos dispostos a confiar que Deus cuida de nós? Ou tentaremos, como Geazi, tomar para nós o que não nos pertence? Essa história nos desafia a viver com integridade, contentamento e confiança no Senhor. Ela nos lembra que não há atalhos na vida cristã e que, no tempo certo, Deus recompensa aqueles que permanecem fiéis a Ele. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com mais pessoas. Deixe seu comentário aqui embaixo e me diga o que essa história te ensinou. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando mais reflexões como essa. Que Deus te abençoe e até a próxima.